E hoje nós vamos em Hebreus capítulo 11, de 20 a 22. Enquanto você localiza, você que é crente raiz, está com a sua Bíblia de papel, daquela Almeida na linguagem de ontem, eu vou aguardar que você localize o seu texto. O texto também será projetado para os modernos que não trazem nem Bíblia, nem no celular. Você vê que fase, isso alguns anos atrás, isso é uma lástima tão grande, isso é um pecado imperdoável. Mas não fique constrangido, não. Enquanto vocês localizam, eu quero rememorar um pouquinho com vocês a história dessa carta. Eu nunca havia pregado uma série tão grande, irmãos, tão extensa. Já preguei várias séries aqui na igreja, preguei livros, preguei personagens, fragmentos, várias séries. Nós temos bastante coisa, inclusive, no YouTube da igreja. Mas Deus tinha me desafiado a pregar uma série em Hebreus. E nós estamos agora mais perto do final. Quanta coisa nós aprendemos aqui. Mas de forma sintética, eu poderia dizer para os irmãos que essa carta ela traz uma mensagem de perseverança. Ela traz uma baita mensagem de que nos momentos de dificuldade, de oposição, de perseguição, nos momentos mais duros, ainda assim há esperança para aquele que é cristão. Você deve olhar para frente, para o alto, se lembrar de Jesus Cristo e que quem tem Jesus tem tudo o que precisa. Nos momentos de dificuldade, em que muitas vezes nós pensamos em retroceder, em olhar para trás, e dúvidas são geradas nos nossos corações, nós precisamos nos lembrar quem reina. Nós precisamos nos lembrar de quem de fato é o Senhor. E nos lembrarmos do caráter desse Senhor. Ele é misericordioso, Ele é fiel e Ele cumpre todas as promessas que Ele fez. Todas. Nenhuma vai deixar de ser cumprida. O que nos mostra também que a gente não deve ficar colocando na conta de Deus promessas que Ele não fez. As promessas que Ele cumpre são as promessas que Ele fez, e não aquelas que nós geramos no nosso coração e dizemos, Deus prometeu. Essas Ele não tem obrigação de cumprir, Ele pode até conceder, como um pedido de oração, como um resultado da generosidade dEle, do desejo que esse Pai bendito tem de abençoar as nossas vidas. Então, tudo isso nós temos aprendido no transcorrer dessa carta. Mas no capítulo 11, ele começa, olhando lá para o livro de Gênesis, ele vai trazendo, semana passada nós vimos Abraão, e hoje nós vamos ver a sequência, Isaac, Jacó e José, exemplos de pessoas que no momento da dificuldade olharam para o futuro com esperança. Quantas pessoas que entraram aqui hoje olham para o futuro com esperança? E aí, muitas vezes é mais fácil, irmãos, a gente olhar para a eternidade com esperança. Mas eu quero pensar também na segunda-feira, nessa semana, os desafios que você tem para agora, para hoje, com esperança. Quero ler o texto nos diz assim, Hebreus capítulo 11, dos versos 20 a 22. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Amém. Queridos, esses 3 versículos apontam para o futuro. 3 homens olham para o futuro com esperança. Eles olham para frente e eles deixam um legado para o descendente dele,
de esperança em Deus quanto ao futuro. Isso une os 3 versículos, e elas não foram colocadas aqui à toa, para fortalecer de fato a ideia de que pessoas que caminham com Deus podem e devem olhar para frente com esperança. Essa esperança, obviamente, ela não está centrada no próprio homem, nenhum deles vai olhar para o futuro baseado na sua própria força, mas em Deus, porque um homem de fé tem convicções a respeito do futuro. Uma das marcas de uma fé viva, de uma fé atuante em Cristo Jesus, é que essa fé em Jesus gera em nós convicções, certezas a respeito do futuro. Muitas pessoas que sofrem, e talvez um momento de luto seja o grande desafio quanto a isso, os sofrem muitas vezes porque perdem alguém, um ente querido, mas no momento que nós perdemos alguém, no momento que a notícia chega, no momento da dificuldade, algo para um cristão faz total diferença. O que faz total diferença? Qual é a relação que aquela pessoa construiu com Jesus? Porque para ter certeza e convicção do futuro, é preciso também ter certeza e convicção da relação que se construiu com Jesus. Porque um futuro seguro, uma eternidade em paz, feliz, certeza quanto ao futuro, só um pode dar: aquele que venceu a morte, que ressuscitou. Quando a nossa vida repousa sobre as mãos dele, a certeza do futuro, porque ele venceu a morte, ele tirou o ferrão, o veneno da morte, para nos dar a vitória. O inimigo último das nossas vidas, que nós jamais poderíamos vencer e que aterroriza a muitos, o Senhor Jesus retirou completamente o veneno, o ferrão, para que pessoas que confiam nele, que têm fé nele, não tenham apenas uma ideia do futuro, mas é um otimismo quanto ao futuro. Não. Tenham convicção nas mãos de quem estão e para onde vão. Aquele que começou a boa obra há de terminá-la para a glória dele. Eu vou fazer uma confidência, eu não deveria fazer isso, mas eu já peço, tem coisa que é melhor pedir perdão que permissão, né, irmãos? Eu quero pedir perdão ao irmão Eli. Pedir perdão ao irmão Eli. O irmão Eli me contou uma história da família dele, conversando com a mãe dele, irmã Esther, muitos aqui conheceram, e falando sobre o futuro. E eu não me lembro a cidade em que o pai do Eli foi sepultado. Qual é a cidade, Eli? Penápolis, interior de São Paulo. E numa conversa de filho e mãe, a mãe idosa, essa coisa toda, surge a ideia de se ela gostaria de ser sepultada em Penápolis junto com o pai. Tu se lembra disso, Eli? Se lembra, né? Nunca mais esqueci essa história. Porque, desavisadamente, o Eli estava acenando com a possibilidade de talvez juntar. E isso, quando a gente olha o Antigo Testamento, é comum. Inclusive nesse texto. Me tire meus ossos daqui e leve para tal lugar. E o Eli acenava com essa possibilidade. Mas a irmã Esther, com uma lucidez incrível, diz, quando o Eli pergunta, mãe, a senhora gostaria de ficar com o pai? Ela disse, seu pai não está lá. O que ela revelou? Convicção a respeito do futuro dela e do marido que tinha construído uma jornada com Jesus. É disso que se trata esse texto. Para que vai dar esse trabalho, meu filho? Gastar um dinheiro, arrumar um problema para um monte de gente. Para quê? O seu pai não está lá. Eu vou para junto do seu pai porque eu sei em quem eu tenho crido. O primeiro versículo aborda a bênção. Peguem a sequência, irmãos. Abraão, o filho da promessa, Isaque. Isaque tem 2 filhos, filhos gêmeos. Quais os nomes dos meninos?
Esaú e... Perfeito, vocês estão bom mesmo de Bíblia, gente. E aí, no final da vida do Isaac, ele vai abençoar, e havia uma bênção especial, chamada bênção da primogenitura, obviamente, para o primogênito. O primogênito era Esaú, apesar de serem gêmeos, ele foi tirado primeiro, Jacó vem agarradinho no calcanhar dele. Não te largo, não. Só que o Esaú havia vendido para o Jacó o direito a essa bênção, o direito a essa primogenitura. Fome é uma coisa que mexe com o coração dos homens, né? Ele chega faminto em casa e tem um caldo de lentilhas. E o Jacó, bom negociador que era, ele fica retendo ali, ele não serve o irmão. E lá pelas tantas, vendo que o irmão queria dar a vida para aquelas lentilhas, ele disse, eu posso te servir desde que a bênção da primogenitura seja minha. E o Esaú aceita. Troca a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. O tempo passa. O Isaac, pai deles, fica velho. A vista escurece. E agora, todos sabem que ele está no final da vida e ele precisa abençoar um de seus filhos. Qual é o nome da esposa do Isaac, para vocês tirarem 10? Qual é o nome dela? A Rebeca, conhecedora do que era e sensível espiritualmente, conhecendo os filhos que tem, ela diz, Jacó, bora lá, vamos para frente. Chegou o dia de você receber a bênção do seu pai. Mas o pai não sabia dessa resenha não, irmãos. Tem pai que acha que sabe tudo. Você vê, nem os heróis da Bíblia. E aí o Isaac, ele abençoa Jacó, que está vestido de Esaú, vamos dizer assim, com cheiro do campo e etc., com roupa peluda, que eles eram diferentes. E o pai, tateando, abençoa o Jacó, ao invés do Esaú, e declara sobre ele a bênção da primogenitura. Depois deu aquela treta dos irmãos, porque depois que o cara come prato de lentilha, ele já não lembra mais que tinha trocado também, não tem mais como destrocar. Mas o Isaac nunca retirou de Jacó, nem mesmo quando ele orienta Jacó a que saísse da casa e fosse para longe, ele tem convicção de que mesmo ele, naquele dia, não tendo conhecimento, era a vontade de Deus que se cumpria na vida de Jacó. Então, o segundo filho foi abençoado com a bênção da primogenitura. Interessante que o primeiro filho de Abraão também não recebeu a bênção da primogenitura. Qual é o primeiro filho de Abraão? Ismael. Todos foram abençoados. Mas foi Isaque, o segundo filho de Abraão, mas o filho da promessa, que recebe a bênção. Na geração seguinte, o mesmo acontece. Ao invés de Esaú, Jacó. Estamos juntos, amém? Jacó teve muitos filhos. E eles tiveram dificuldades, esses irmãos. O Jacó, que havia recebido de Isaac, seu pai, a bênção da primogenitura. E o José, novo, sonhador, falava demais. Muito falador. E ele falava umas coisas que os irmãos não gostavam de ouvir. Nenhum irmão gosta de ouvir o outro irmão dizendo que eles se dobrariam ante ele. Uma coisa boa de dar uma briga, né? E não deu outra. Eles vão para cima do José, cansam daquilo, vendem o José como escravo, diz para o pai que ele havia morrido, mata um animal, suja de sangue, ó, as vestes dele aqui, foi trucidado, perdeu seu filho, Jacó viveu um luto terrível. Mas o José continuava vivinho e foi levado como escravo para uma potência chamada Egito. Eu vou encurtar a história, são vários capítulos de Gênesis.
Esse José passa por poucas e boas. Comeu pão que o diabo amassou com o rabo, irmãos. Sofreu que só. Mas o acompanhou a boa mão do Senhor. Ele perseverou, olha a essência do livro, e jamais abriu mão da sua fé no Altíssimo. O que acontece com esse homem que persevera no meio da dificuldade, 1, 2, 3 vezes, que não abandona a sua fé no Altíssimo? Ele é visitado pelo Senhor, ele é honrado pelo Senhor, ele é agraciado pelo Senhor, e ele é erguido. Debaixo de Faraó era José. Ele se tornou, depois de Faraó, a maior autoridade do Egito. Sob a orientação dele, aquele povo prosperou como nunca. 7 anos de uma fartura que eles jamais tinham vivido. Uma nação próspera. E depois, 7 anos de escassez, que sob a administração de José, protegeu a vida das pessoas e das famílias. Se você trabalha com gestão, dá uma olhada na vida de José, sob o ponto de vista da gestão, você vai descobrir coisas incríveis. O fato é de que a fome chega para o pai de José e para os irmãos dele, e eles vêm para o Egito, porque lá havia provisão. Eles entram e José os reconhece. Não é reconhecido, passa um tempo e até que ele se revela. Ele se revela ao pai, se revela aos irmãos, perdoa os irmãos, dando um testemunho claro da fé no Altíssimo que ele possuía, porque só por Deus era possível perdoar aqueles irmãos por tudo que eles fizeram e por tudo que ele passou. E ele diz para os irmãos que o mal que eles tinham feito, Deus tinha transformado em bênção e para a glória do próprio Deus. Deus conduziu a história. Ele então acolhe aquela família e Israel entra no Egito a convite do próprio José. Eles são colocados numa região segura, eles são convidados daquele povo, e o tempo passa, o José morre, há uma sucessão de faraós, e o povo de Israel cresce, até se tornar uma própria ameaça para o Egito. Um dos faraós percebe isso, Israel é escravizado, e aí Deus vai levantar um líder para tirar o povo que havia entrado a convite e depois tinha se tornado escravo. Com mão forte, Deus tiraria aquele povo dali através da liderança de Moisés. Os conduziria pelo deserto e os levaria para Canaã, a terra prometida. São vários capítulos de Gênesis, aí em uns 8 minutos, mais ou menos. Onde eu quero chegar com isso? O José, quando estava no final da vida, o Isaac, quando estava no final da vida, chama o José, que não era o primogênito, para abençoar a bênção da primogenitura, não o próprio José, que já não era muito novo também mais, mas os filhos de José. Ou seja, Jacó vai abençoar os netos. Manassés, que nasceu primeiro, o primogênito de José, e Efraim. Jacó, igualmente, estava cego. Já não enxergava. Ele estava na antessala da morte, irmãos. Ele vai abençoar esses netos e vai morrer. E ele abençoa, ele abençoa José e, na verdade, ele vai abençoar os filhos de José. E ele cruza as mãos. José colocou o primogênito, Manassés, para ser abençoado com a mão direita. E coloca o Efraim para ser abençoado com a mão esquerda. O que o Jacó faz? Ele cruza as mãos. Quando ele cruza as mãos, o José faz menção de mudar. Pai, o senhor está cego, o senhor já não está bem, deixa eu te ajudar. Dá uma forcinha. Esse aqui que é o primogênito, pai, é o Manassés. Ele diz, não, ele vai ser muito abençoado. Ele não permite que as mãos sejam mudadas e abençoa Efraim com a bênção que seria do primogênito. O que acontece na história? Os 10 filhos de Jacó formam 10 tribos em Israel. As tribos de Israel são dos filhos de Jacó.
mais os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Então, as 12 tribos de Israel são dos 10 filhos de Jacó e dos 2 adotivos, entre aspas, de Jacó, que ele adotou dos filhos dos netos, não dos filhos de José, Efraim e Manassés. E a história do povo de Israel se forma a partir dessa descendência de Jacó, com os 10 filhos e os 2 filhos de José. A gente está junto até aqui, amém? Irmãos, é muita história. E é preciso que a gente entenda um pouco a história para fazer sentido a revelação aqui. Depois que o José viveu isso, passou um tempo, ele envelheceu. E aí era a vez dele encerrar seu ciclo nessa terra. E quando ele está para morrer, isso é muito forte na Bíblia, todos eles estão em paz antes de morrer. Eles domaram a morte em vida. Nenhum deles está atormentado pela possibilidade da morte. Muito ao contrário, eles estão tão em paz, estão tão bem, que eles abençoam a descendência. E aí o José vai dizer o quê? Que Deus os tiraria dali. Irmãos, não havia nenhuma necessidade, não havia nenhuma evidência de que Israel não ficaria bem onde estava. Israel estava entrando a convite, o José era grandão, irmãos, grande autoridade. Ninguém faria mal para a descendência de José. Mas o José, antes de morrer, diz: o Senhor vai nos tirar daqui. Ele fala sobre o êxodo. Quando Deus nos tirar daqui, tirem meus ossos e me coloquem junto dos patriarcas, dos antecessores. Essa é a história, irmãos. Agora vamos tentar tirar lições para as nossas vidas. A primeira, grande lição desse texto. Pessoas que servem a Deus, que amam a Deus, elas têm absoluta convicção do futuro que as espera. Eu falo assim, mas como é que ele sabia? Como é que sabia que era o Jacó e não era o Esaú, que era o Efraim e não era o Manassés? Como é que sabia que ia tirar dali? Porque Deus revelou a eles. A bênção que eles proferiam não era algo que eles tiravam assim de trás da orelha. Ah, vou abençoar esse menino aqui. Ah, esse aqui é mais bonzinho, vou abençoar ele. O outro é chato, que dói. Não era assim não, irmãos. Não era por uma predileção. Não era por uma afinidade que houvesse. Mas é porque quem vive com Deus, quem tem história com Deus, ouve a Deus com clareza. Com tanta clareza que é capaz de, no final da vida, frágil, cego, ser o mais lúcido dentro de uma sala. Quem não gostaria de chegar no final da vida dessa forma? Não há quem não queira. Em paz com Deus, em paz com os filhos, abençoando os netos. Esse é o futuro que nós podemos construir ao construirmos a nossa história com Deus. O que eu quero mostrar para você é que essa não é apenas a história do Jacó, a história do Isaac. Pode ser a sua história, a minha história, de caminharmos com Deus firmes, seguros, não sem erros, eles também erraram, mas firmes, perseverantes, olhando para frente, olhando para o alto, amadurecendo, vencendo etapas pela graça de Deus e com esperança de que o Senhor vai nos encaminhar naquilo que não tem solução. Quantas coisas aparentemente não tinham solução na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida de José, inúmeras, mas eles confiaram que Deus tinha solução para aquilo que eles não tinham solução, irmãos. Eles confiaram no poder de Deus para algo que eles não tinham poder algum, e isso os fez perseverar. E ao final da vida, eles abençoam a descendência deles. A segunda consideração que eu quero fazer, irmãos, essa tem muita relação com quem é pai, mãe, avô, avó,
é de que o maior legado que alguém pode deixar para um filho é exatamente a vivência de uma relação com Deus. O que os filhos veem dos seus pais é que eles chegam no final da vida absolutamente em paz por causa de quem? De Deus. Eles construíram uma história com Deus. Eles foram tementes a Deus. Ou como o texto diz, pela fé, eles chegaram onde chegaram. Você pode ter fé? Ter fé é algo que é acessível para você? O que precisa ficar claro nesse texto é que esses homens chegaram onde chegaram, não com algo que é inacessível para você ou para mim, não com algo que Deus só deu àquela geração e não deu à nossa, não com algo que já não exista mais. Não, eles não tiveram nada além de fé. Que você pode ter, que eu posso ter e que é construída. Nós temos uma visão de fé muito distorcida do que a Bíblia ensina muitas vezes. Eu falei um pouco do gênio da lâmpada, acho que foi na semana passada. A ideia de que vai aquecer a lâmpada e as vontades serão feitas. Isso nada tem a ver com Bíblia. Outra coisa que nada tem a ver com Bíblia é de que algumas pessoas, alguns iluminados, eles então recebem de Deus assim, pá, uma porção mágica e eles têm fé. E os outros? Os outros ficam ali. O que a gente vê é que pessoas que escolhem caminhar com Deus e, especialmente nos momentos de dificuldade, perseverarem com Deus, são pessoas que têm a sua fé amadurecida. Fé é algo que é construído, alimentado intencionalmente. Nós nos dedicamos a Deus, nós nos consagramos a Deus, nós renovamos a nossa aliança com Deus, nós construímos um relacionamento com Deus e a nossa fé é aumentada e aperfeiçoada. Aconselhando pessoas há muitos anos, não são poucas as vezes que, sobretudo relação conjugal, que é sempre um grande desafio, felicidade conjugal. As pessoas querem soluções mágicas para aquilo que elas não estão construindo. Eu queria que Deus fizesse tal coisa no meu casamento. Isso é muito comum, muito comum. Nem que fosse matar o cônjuge. Que Deus fizesse isso, leva Deus. E quando a gente vai conversando, ouvindo e tratando, e avaliando e ponderando a partir da palavra de Deus, muitas vezes a pessoa se pega, mas eu não estou fazendo nada para que isso aconteça. Isso sequer é motivo da minha oração. Eu nunca jejuei por isso, eu nunca busquei a Deus por isso, eu só queria que acontecesse. É tipo assim, a pessoa que quer emagrecer. Mas ela não muda alimentação, ela não muda hábitos, mas ela gostaria, na verdade, ela não gostaria de emagrecer, ela gostaria de ser emagrecida. Ela é completamente passiva naquela relação, mas ela gostaria que acontecesse. Irmãos, eu falo isso para descontrair, mas o assunto é sério. Mas quem quer ter vida com Deus? Todo mundo quer ter vida com Deus, mas você quer ter vida com Deus como? O que na sua semana está apontando para isso? O que na sua agenda está apontando para isso? O que vai acontecer amanhã na sua rotina que aponta que construir uma história com Deus é o seu alvo? Terceira consideração que eu quero fazer, irmãos. Me chama a atenção no texto versículo 21. Eu vou voltar nele só para fazer um destaque.
Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, o Efraim e o Manassés. E apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Eu quero parar nesse adorou a Deus, porque isso aqui não foi colocado à toa aqui, não. A certeza quanto ao futuro, que era o que Jacó tinha. Ele está no final da vida, ele abençoa os netos. E ele tem certeza quanto ao futuro. A mesma certeza que depois ficou no coração de José. Deus revelou a eles, eles creram. Tá bom. Tem tanta gente que gosta de debater escatologia. Esse palavrão é a doutrina das últimas coisas. O ensino ou doutrina sobre as últimas coisas que acontecerão. Chama-se escatologia. E tem uma galera, meu Deus, que ama esse prato. Ama as correntes, isso e aquilo, da tribulação, se a igreja é tirada antes, é no meio, é depois, é pela direita, é pela esquerda. Quero dizer uma coisa, sobretudo para você que de fato crê que a sua vida está segura em Jesus Cristo. Eu quero te dizer isso assim, de todo o meu coração. Pessoas seguras quanto ao seu futuro são as pessoas que vão se dobrar e adorar o Senhor. A insegurança quanto ao futuro tira de nós capacidade de sermos adoradores. O maior mal que a insegurança quanto ao futuro pode fazer com você é prejudicar a sua adoração a Deus. O Jacó tinha tudo para não estar adorando, irmãos. Ele estava de cama, cego, fraco, mas ele abençoa a descendência dele. Ele tem tanta paz e convicção, irmãos, que ele não se contém. Ele tinha tudo para não adorar. Ele, com o bordão, com aquela que eu apoiava, ele se esforça do leito para o chão, porque ele se prostrou para adorar ao Senhor. Diferente de nós, que para nós a adoração tem a ver com música e celebração de mãos para cima e grandes. Aqui, o contexto é que ele vai ao chão, ele sai do leito, vai ao chão, porque ele não se contém. Ele sabe que Deus estava no controle do futuro dele, do futuro do filho, do futuro de toda a descendência. Porque Deus prometeu ao Abraão que a descendência dele seria incontável e que da descendência dele viria um que abençoaria todas as famílias da terra. Gente que tem paz quanto ao futuro tem uma adoração natural. Eles são impulsionados a adorar. Quando você começa a temer sobre o seu futuro, temer sobre o amanhã, quando você começa a ter muitas dúvidas, o que vai acontecer essa semana, mas eu tive uma semana difícil, semana passada, só falta ter outra, e como é que vai ser lá na empresa, o que vai ser lá em casa, e o futuro das crianças, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Tem um efeito colateral aqui. Qual que é? A gente fica com dificuldade de adorar. Mas quando você tem todo esse contexto, mas você tem certeza, seu coração está em paz, você adora acima das circunstâncias. O exemplo de Jacó é o exemplo do homem de Deus, seguro em Deus, que a adoração brota de dentro dele. Não tem um Ronaldo tocando e cantando, não tem som, não tem banda, não tem nada. O que tem? Certeza de que Deus está no controle. Irmãos, isso é adoração, fruto de relacionamento com Deus. Você tem direito a isso, construa isso. Quero terminar. Falei outro dia que muitas vezes a gente pensa num sonho, num projeto de vida, como um acontecimento quase que estanque a nossa construção de vida. Tem gente que tem um sonho e fica assim, Deus, mas será que é da tua vontade? Será que não é da tua vontade? Se aparecer alguém com a camisa do Flamengo, é da tua vontade? Se vier com a camisa do Palmeiras, não é da tua vontade? Essas coisas assim, sinais que as pessoas pedem a Deus, né? A gente pede sinais.
Constrói teu sonho, mano. Constrói teu sonho debaixo da graça de Deus. Constrói teu sonho debaixo da graça de Deus. O que você deseja é legítimo. O que você deseja é santo, é puro. O que você deseja exalta e glorifica a Deus. O que você deseja abençoa vidas. Constrói o teu sonho debaixo da graça de Deus. Sai da inércia. Para de ficar só pedindo a Deus que dê sinais disso e daquilo. Avance. O Senhor já pavimentou o caminho com o sangue do Filho dele. Toma posse e avance em nome de Jesus. Persevere. Deposite a sua esperança em Deus e avance em nome de Jesus. Irmãos, muitas vezes nós nos relacionamos com a Bíblia como se ela fosse um livro de enigmas. Tem gente que gosta de chegar na Bíblia como se ela tivesse enigmas para a gente desvendar. E é exatamente o contrário. A Bíblia é um livro de revelação. Deus proíbe? Então siga. Porque se Deus não quisesse que aquilo fosse seguido, Ele teria proibido. Ele teria dito. Quanto tempo a gente fica, mas é de Deus, não é de Deus. Ei, filho, se Deus não proibiu, se as intenções são legítimas, se as intenções que só Deus vê, ninguém vê, estão em Deus, avance em nome de Jesus. Abençoe vidas, realize teu sonho na presença de Deus, viva uma linda jornada com Deus na construção desse sonho. Avance, dê passos, saia da inércia. Quero fazer um desafio. E hoje eu quero fazer um único desafio. O desafio que eu quero fazer para você nessa noite tem a ver com perseverança. O desafio que eu quero fazer para você nessa noite tem a ver com permanência. Muitas vezes, nós não realizamos os sonhos porque desistimos. Não foi porque Deus tirou de nós. Não são poucas as vezes que sonhos foram frustrados, especialmente porque pessoas desistiram. Ao invés de perseverarem e de viverem o momento da dificuldade, da fraqueza, da luta com Deus, disseram, se está doendo, logo não é de Deus. Se está difícil, então não é de Deus. Se está me exigindo tanto, então não é de Deus. E aí eu fico pensando se Jesus tivesse tido esse pensamento. Se está custando caro, então não é de Deus. Porque se for de Deus não pode doer, tem que ser confortável, tem que acontecer rápido. Isso não está na Bíblia, irmãos. Você tem sonhos que Deus tem colocado no seu coração há tanto tempo. Talvez você tenha sonhos para sua casa, de transformar a sua casa num lugar da glorificação do nome de Deus. Talvez você tenha sonhado, você tem um grupo que mexe contigo. Eu não sei que grupo que é. Talvez idosos, você não está servindo nenhum idoso, você sabe que você tem chamado para isso. Ou crianças. Você sabe que quando você tem informações, notícias, algo mexe dentro de você. Não desista. Persevere. Avance. Baixe sua cabeça agora em nome de Jesus. Eu não sei o que é, e graças a Deus que eu não sei o que é. Mas você sabe o que é. Você sabe bem, porque Deus não falou uma vez. Deus não tocou no seu coração uma vez. Isso te acompanha. É parte do teu propósito. É parte da tua existência. É querer de Deus e é para a glória dele. Hoje eu quero te chamar para voltar. Hoje eu quero te chamar
para você reencontrar o propósito, o sonho, para você desistir de desistir. Hoje o chamado de Deus é para olhar para o futuro com esperança, olhar para frente com esperança. Ele tem todo o poder. E não é quanto ao seu futuro apenas, é quanto aos seus filhos e os filhos dos seus filhos.